Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, tá? Já fazia mais de um mês que eu não li esse livro, mas eu vou admitir para vocês, esse tipo de leitura, né, da Aloysio Azevedo eu acho que é muito cansativa, tá? Eu dou essas pausas longas assim para eu poder ler outros livros também. No próximo vídeo tem uma surpresinha para vocês, tá? Já tá até aqui do meu lado, tem uma surpresinha para vocês. Eu espero que vocês, né, tenham acompanhado aí a leitura que eu fiz ontem do livro O Cristão e a Política, do atual vereador daqui de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira. Um livro muito bom mesmo. Tá? Espero que vocês acompanhem ali a leitura desse livro, que é fenomenal. Mas bora lá dar continuidade a esse livro aqui, né? Muito famoso, muito cobrado nos vestibulares aqui, né, no Brasil, nas escolas também. Não é o tipo de leitura que me agrada, tá? Não vou mentir, não é o tipo de leitura que me agrada. Eu acho que a ambientação aqui é até bacana, tá? O tal do cortiço lá, as pessoas, eu achei bacana, assim, a ambientação, mas a história, né? Vamos lá. Capítulo 9, página 101 do livro. Hoje a gente vai ler até a página 141, assim como eu havia prometido no último vídeo, que já faz mais de um mês. Bora lá. Passaram-se semanas, Jerônimo tomava agora todas as manhãs uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos, num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora os aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português, e Jerônimo abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia. Já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem, para dar 2 dedos de palestra nas horas de descanso, e aos domingos reunia-se gente para o jantar. A revolução afinal foi completa. A aguardente de cana substituiu o vinho, a farinha de mandioca sucedeu à broa, a carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. O caldo verde, a açorda e o caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianas, pela moqueca, pelo vatapá e pelo caruru. A couve à mineira destronou a couve à portuguesa, o pirão de fubá ao pão de raia, e, desde que o café encheu a casa com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. E o curioso é que quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que, em detrimento das suas forças físicas, tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música. Acho que eu errei aqui. Tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que, em detrimento das suas forças físicas. Tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música. Compreendia até as intenções poéticas dos sertanejos, quando cantavam a viola os seus amores infelizes. Seus olhos, dantes só voltados para a esperança de tornar a terra, agora como os olhos de um marujo, que se habituaram aos largos horizontes de céu e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz selvagem e alegre do Brasil, e abriam-se amplamente defronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde de espaço a espaço surge um monarca gigante, que o sol veste de ouro e ricas pedradas refulgentes, e as nuvens tocam de alvos turbantes de cambraia, num luxo oriental de arábicos príncipes voluptuosos. Ao passo que com a mulher, a Senhora Piedade de Jesus, o caso mudava muito de figura. Essa, feita de um só bloco compacta, inteiriça e tapada, recebia a influência do meio só por fora, na maneira de viver, conservando-se inalterável quanto ao normal, sem conseguir, à semelhança do esposo, afinar sua alma pela alma da nova pátria que adotaram. Cedia passivamente nos hábitos de existência, mas no íntimo continuava a ser a mesma colona saudosa e desconsolada, tão fiel às suas tradições como a seu marido. Agora estava até mais triste, triste porque o Jerônimo fazia-se outro, triste porque não se passava um dia que lhe não notasse uma nova transformação.
triste porque chegava a estranhá-lo, a desconhecê-lo, figurando-se-lhe até que cometia um adultério, quando à noite acordava assustado ao lado daquele homem que não parecia o dela, aquele homem que se lavava todos os dias, aquele homem que aos domingos punha perfumes na barba e nos cabelos e tinha a boca cheirando a fumo. Que pesado desgosto não lhe apertou o coração a primeira vez em que o cavouqueiro, repelindo o caldo que ela lhe apresentava ao jantar, disse-lhe: ó filha, por que não experimentas tu fazer uns pitéus à moda de cá? Mas é que não sei, balbuciou a pobre mulher. Pede então a Rita que tu ensine. Aquilo não terá muito que aprender. Vê se me fazes por arranjar uns camarões, como ela preparou aqueles outro dia. Souberam-me tão bem. Este resvalamento do Jerônimo para as coisas do Brasil penalizava profundamente a infeliz criatura. Era ainda o instinto feminil que lhe fazia prever que o marido, quando estivesse de todo brasileiro, não a quereria para mais nada e havia de reformar a cama, assim como reformou a mesa. Jerônimo, com efeito, pertencia-lhe muito menos agora do que dantes. Mal se chegava para ela. Os seus carinhos eram frios e distraídos, dados como por condescendência, já lhe não afagava os rins quando os dois ficavam a sós, malucando na sua vida comum. Agora nunca era ele que a procurava para o matrimônio, nunca. Se ela sentia necessidade do marido, tinha de provocá-lo. E uma noite, Piedade ficou com o coração ainda mais apertado, porque ele, a pretexto de que no quarto fazia muito calor, abandonou a cama e foi deitar-se no sofá da salinha. Desde esse dia, não dormiram mais ao lado um do outro. O cavouqueiro arranjou uma rede e armou-a de frente da porta de entrada, tal qual como havia em casa da Rita. Uma outra noite a coisa ainda foi pior. Piedade, certa de que o marido não se chegava, foi ter com ele. Jerônimo fingiu-se indisposto, negou-se e terminou por dizer-lhe, repelindo-a brandamente: não te queria falar, mas, sabes, deves tomar banho todos os dias e mudar de roupa. Isso aqui não é como lá. Isso aqui sua-se muito. É preciso trazer o corpo sempre lavado, que senão cheira-se mal. Tem paciência. Ela desatou a soluçar. Foi uma explosão de ressentimentos e desgostos que se tinham acumulado no seu coração. Todas as suas mágoas rebentaram naquele momento. Agora estás tu a chorar? Ora, filha, deixa-te disso. Ela continuou a soluçar sem fôlego, dando arfadas com todo o corpo. O cavouqueiro acrescentou no fim de um intervalo: então que é isto, mulher? Pões-te agora a fazer tamanho escarcéu, nem que se cuidasse de coisa séria? Piedade desabafou: é que já não me queres, já não és o mesmo homem para mim. Dantes não me achavas que por, e agora até já te cheira, até já te cheiro mal. E os soluços recrudesciam. Não digas asnices, filha. Ah, eu bem sei o que isto é. É bobagem tua, é o que é. Maldita hora em que viemos dar ao raio desta estalagem. Antes me tivera caído um calhau na cabeça. Estás a queixar-te da sorte sem razão. Que Deus te não castigue. Esta rezinga chamou outras que, com o correr do tempo, se foram amiudando. Ah, já não havia dúvida que mestre Jerônimo andava meio caído para o lado da Rita Baiana. Não passava pelo número 9 sempre que vinha à estalagem durante o dia, que não parasse à porta de um instante para perguntar-lhe pela Saudinha. O fato de haver a mulata lhe oferecido remédio quando ele esteve incomodado foi pretexto para lhe fazer presentes amáveis, pôr os seus préstimos à disposição dela e obsequiá-la em extremo todas as vezes que a visitava. Tinha sempre qualquer coisa para saber da sua boca a respeito da Leocádia, por exemplo. Pois desde que a Rita se arvorara em protetora da mulher do ferreiro, Jerônimo afetava grande interesse pela pobrezinha de Cristo. Fez bem, minha Rita, fez bem. A senhora mostrou com isso que tem bom coração. Ah, meu amigo, neste mundo hoje por mim, amanhã por ti. Rita havia aboletado a amiga a princípio em casa de umas engomadeiras do Catete, muito suas camaradas. Depois passou-a para uma família a quem Leocádia se alugou como ama seca. E agora sabia que ela acabava de descobrir um bom arranjo num colégio de meninas. Muito bem, aplaudia Jerônimo. Ora, o quê? O mundo é largo, sentenciou a baiana. Há lugar para o gordo e há lugar para o magro. Bem tolo é quem se mata. Em uma das vezes em que o cavouqueiro perguntou-lhe, como de costume, pela pobrezinha de Cristo, a mulata disse que Leocádia estava grávida. Grávida? Mas então não é do marido. Pode bem ser que sim, barriga de 4 meses. Ah, mas ela não foi há mais tempo do que isso? Não. Vai fazer agora pelo São João 4 meses justamente. Jerônimo já nunca pegava na guitarra, senão para procurar acertar com as modinhas que a Rita cantava.
Em noites de samba, era o primeiro a chegar-se e o último a ir embora. E durante o pagode ficava de queixo bambo a ver dançar a mulata, abstrato, pateta, esquecido de tudo, babão. E ela, consciente do feitiço que lhe punha, ainda mais se requebrava e remexia, dando-lhe embigadas ou fingindo que lhe limpava a baba no queixo com a barra da saia. E riam-se. Não, definitivamente estava caído. Piedade agarrou-se com a bruxa para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse o seu homem. A cabocla velha fechou-se com ela no quarto, acendeu velas de cera, queimou ervas aromáticas e tirou a sorte nas cartas. E depois de um jogo complicado de reis, valetes e damas que ela dispunha sobre a mesa caprichosamente, a resmungar a cada figura que saía do baralho uma frase cabalística, declarou convicta, muito calma, sem tirar os olhos das suas cartas. Ele tem a cabeça virada por uma mulher trigueira. É o diacho da Rita Baiana, exclamou a outra. Bem cá me palpitava por dentro. Ai, o meu rico homem. E a chorar, limpando aflitas lágrimas no avental de cânhamo, suplicou a bruxa pelas alminhas do purgatório que lhe remediasse tamanha desgraça. Ai, se perco aquela criatura, senhora Paula, laumuriou a infeliz entre soluços. Nem sei que virá a ser de mim neste mundo de Cristo. Ensine-me alguma coisa que me puxe Jeromo. A cabocla disse-lhe que se banhasse todos os dias e desse a beber ao seu homem no café pela manhã algumas gotas das águas da lavagem, e se no fim de algum tempo este regime não produzisse o desejado efeito, então cortasse um pouco dos cabelos do corpo, torrasse-os até os reduzir a pó e lhes ministrasse depois na comida. Piedade ouviu a receita com um silêncio respeitoso e atento, o ar compungido de quem recebe do remédio uma sentença dolorosa para um doente que estimamos. Em seguida meteu na mão da feiticeira uma moeda de prata, prometendo dar-lhe coisa melhor se o remédio tivesse bons resultados. Mas não era só a portuguesa quem se mordia com o descaimento do Jerônimo para a mulata, era também o Firmo. Havia muito já que este andava com a pulga atrás da orelha, e quando passava perto do cavouqueiro, olhava-o atravessado. O Capadócio ia dormir todas as noites com a Rita, mas não morava na estalagem. Tinha o seu cômodo na oficina em que trabalhava. Só pelos domingos é que ficavam juntos durante o dia, e então não relaxava o seu jantar de pândega. Uma vez em que ele gazeara o serviço, o que não era raro, foi vê-la fora das horas do costume e encontrou-a a conversar junto à tina com o português. Passou sem dizer palavra e recolheu-se ao número 9, onde ela foi logo ter de carreira. Firmo não lhe disse nada a respeito das suas apreensões, mas também não escondeu seu mau humor. Esteve impertinente e rezingueiro toda a tarde. Jantou de cara amarrada e durante o parati, depois do café, só falou em rolos, em dar cabeçadas e navalhadas, pintando-se terrível, recordando façanhas de capoeiragem nas quais sangrara tais e tais tipos de fama. Não contando 2 galegos que mandara pras minhocas, porque isso para ele não era gente. Com um par de cocadas boas ficavam de pés unidos para sempre. Rita percebeu ciúmes do amigo e fez que não dera por coisa alguma. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, quando ele saía da casa dela, encontrou-se com o português, que ia para o trabalho, e o olhar que os dois trocaram entre si era já um cartel de desafio. Entretanto, cada qual seguiu em silêncio para o seu lado. Rita deliberou prevenir Jerônimo de que se acautelasse, conhecia bem o amante e sabia de quanto ele era capaz sob a influência dos ciúmes. Mas na ocasião em que o cavouqueiro desceu para almoçar, um novo escândalo acabava de explodir agora no número 12, entre a velha Marciana e sua filha Florinda. Marciana andava já desconfiada com a pequena, porque o fluxo mensal desta se desregrara havia 3 meses, quando nesse dia, não tendo as duas acabado ainda o almoço, Florinda se levantou da mesa e foi de carreira para o quarto. A velha seguiu-a. A rapariga fora vomitar ao bacio. Que é isso? Perguntou-lhe a mãe, apalpando-a toda com um olhar inquiridor. Não sei, mamãe. Que sentes tu? Nada. Nada e estás lançando? Hein? Não sinto nada, não, senhora. A mulata velha aproximou-se, desatou-lhe violentamente o vestido, levantou-lhe as saias e examinou-lhe todo o corpo, tateando-lhe o ventre, já zangada. Sem obter nenhum resultado das suas diligências, correu a chamar a bruxa, que era mais que entendia no assunto. A cabocla, sem se alterar, largou o serviço, enxugou os braços no avental e foi ao número 12. Tenteou de novo a mulatinha, fez-lhe várias perguntas e mais a mãe, e depois disse friamente, estás de barriga, e afastou-se sem um gesto de surpresa nem de censura. Marciana, trêmula de raiva, fechou a porta da casa, guardou a chave no seio e furiosa caiu aos murros em cima da filha. Esta, embalde tentando escapar-lhe, berrava como uma louca. Abandonaram-se logo todas as tinas do pátio e algumas das mesas do frege, e o populacho, curioso e alvoroçado, precipitou-se para o número 12, batendo na porta e ameaçando entrar pela janela. Lá dentro, a velha, escarranchada sobre a rapariga que se debatia no chão, perguntava-lhe gritando e repetindo, quem foi? Quem foi? E de cada vez desfechava-lhe um sopapo pelas ventas.
Quem foi? A pequena berrava, mas não respondia. Ah, não queres dizer por bem? Ora, espera. E a velha ergueu-se para apanhar a vassoura ao canto da sala. Florinda, vendo iminente o cacete, levantou-se de um pulo, ganhou a janela e caiu de um salto lá fora entre o povo amotinado, coisa de uns 9 palmos de altura. As lavadeiras se apanharam, cuidando em defendê-la da mãe, que surgiu logo à porta, ameaçando para o grupo terrível e armada de pau. Todos procuraram chamá-la à razão. Então que é isso, tia Marciana? Então que é isso? Que é isto? É que essa assanhada está de barriga. Está aí o que é. Para tanto não lhe faltou jeito, nem foi preciso que a gente andasse atrás dela se matando, como sucede sempre que há um pouco mais de serviço e é necessário puxar pelo corpo. Ora, está aí o que é. Bem disse a Augusta, mas não lhe bata agora, coitada. Assim você lhe dá cabo da pele. Não, eu quero saber quem lhe encheu o bandulho, e ela há de dizer quem foi, ou quebro-lhe os ossos. Então Florinda diz logo quem foi. É melhor, aconselhou a das dores. Fez-se em torno da rapariga um silêncio ávido, cheio de curiosidade. Estão vendo? Exclamou a mãe. Não responde este diabo, mas esperem que eu lhes mostre se ela fala ou não. E as lavadeiras tiveram de agarrar-lhe os braços e tirar-lhe o cacete, pois a velha queria crescer de novo para a filha. Ao redor desta, a curiosidade assanhava-se cada vez mais. Estalavam todos por saber quem a tinha emprenhado. Quem foi? Quem foi? Essa frase apertava-a num torniquete. Afinal, não houve outro remédio. Foi seu Domingos, disse ela, chorando e cobrindo o rosto com a fralda do vestido rasgado na luta. O Domingos, o caixeiro da venda. Ah, foi aquele cara de nabo, gritou Marciana. Vem cá. E agarrando a filha pela mão, arrastou-a até a venda. Os circunstantes acompanharam-na ruidosamente e de carreira. A taverna como a casa de passo ferviam de concorrência. Ao balcão daquela, Domingos e o Manuel aviavam os fregueses numa roda viva. Havia muitos negros e negras. O barulho era enorme. A Leonor lá estava, sempre aos pulos, mexendo com um, mexendo com o outro, mostrando a dupla fila de dentes brancos e grandes, e levando a palpões rudes de mãos de couro nas suas magras e escorridas nádegas de negrinha virgem. 3 marúdios ingleses bebiam gengibirra, cantando, ébrios na sua língua e mascando tabaco. Marciana na frente do grande grupo, e sem largar o braço da filha, que a seguia como um animal puxado pela coleira, ao chegar à porta lateral da venda, berrou. Ó, seu João Romão, que temos lá? Perguntou de dentro o vendeiro, atrapalhado de serviço. Bertoleza, com uma grande colher de zinco gotejante de gordura, apareceu à porta muito encebada e suja de tisna, e ao ver tanta gente reunida, gritou para seu homem. Corre aqui, seu João, que não sei o que houve. Ele veio afinal. Que diabo era aquilo? Venha entregar-lhe esta perdida. Seu caixeiro a cobriu, deve tomar conta dela. João Romão ficou perplexo. Hein? Que é lá isso? Foi o Domingos, disseram muitas vozes. Ó, seu Domingos, o caixeiro respondeu. Senhor, com uma voz de delinquente, chega cá. E o criminoso apresentou-se lívido de morte. Que fez você com esta pequena? Não fiz nada não, senhor. Foi ele sim, desmentiu-o a Florinda. O caixeiro desviou os olhos para a não encarar. Um dia de manhãzinha, às 4 horas, no capinzal debaixo das mangueiras. O mulherio em massa recebeu estas palavras com um coro de gargalhadas. Então o senhor anda-me aqui a fazer conquistas, hein? Disse o patrão, meneando a cabeça. Muito bem, pois agora é tomar conta da fazenda e como não gosta de caixeiros amigados, pode procurar arranjo noutra parte. Domingos não respondeu patavina, abaixou o rosto e retirou-se lentamente. O grupo das lavadeiras e dos curiosos derramou-se então pela venda, pelo portão da estalagem, pelo frege, por todos os lados, repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o fato. Principiaram os comentários, os juízos pró e contra o caixeiro fizeram-se profecias. Entretanto, Marciana, sem largar a filha, invadira a casa de João Romão e perseguiu Domingos, que preparava já a sua trouxa. Então, perguntou-lhe, que tenciona fazer? Ele não deu resposta. Vamos, vamos, fale, desembucha. Ora, lixe-se, resmungou o caixeiro, agora muito vermelho de cólera. Lixe-se não, mais devagar com o andor. Você há de casar, ela é menor. Domingos soltou uma palavrada, que enfureceu a velha. Ali sim, bradou esta, pois veremos. E despejou da venda, gritando para todos. Sabe, o cara de nabo diz que não casa. Essa frase produziu o efeito de um grito de guerra entre as lavadeiras, que se reuniram de novo agitadas por uma grande indignação. Como não casa? Era só o que faltava. Tinha graça. Então mais ninguém pôde contar com a honra de sua filha? Se não queria casar, para que fez mal? Quem não pode com o tempo não inventa modas. Ou ele casa, ou sai daqui com os ossos em sopa. Quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. A mais empenhada naquela reparação era a machona, e a mais indignada com o fato era Dona Isabel.
A primeira a correr à frente da venda, disposta a segurar o culpado se este tentasse fugir. Com seu exemplo, não tardou que em cada porta, por onde era possível uma escapula, se postassem as outras de sentinela, formando grupos de 3 e 4. E no meio de crescente algazarra, ouviam-se pragas ferozes e ameaças. Das dores, toma cuidado que o patife não espirre por aí. Ó, seu João Romão, se o homem não casa, mandem-no para cá. Temos ainda algumas pequenas que lhe convém. Mas onde está esse ordinário? Sai, o canalha. Está fazendo a trouxa. Quer escapar? Não deixe sair. Chama a polícia. Onde está o Alexandre? E ninguém mais se entendia. À vista daquela agitação, o vendeiro foi ter com o Domingos. Não sai agora, ordenou-lhe. Deixe-se ficar, por enquanto, logo mais lhe direi o que deve fazer. E chegando a uma das portas que davam para a estalagem, gritou: Vá de rumor! Não quero isto agora, é safar. Pois então um homem que case, responderam. Ou dê-nos para cá o patife. Fugir aqui não. Não foge, não deixe fugir. Ninguém se arrede. E como a Marciana lhe lançasse uma injúria mais forte, ameaçando-o com o punho fechado, o taverneiro jurou que se ela insistisse com desaforos, a mandaria jogar lá fora junto com a filha por um urbano. Vamos, vamos, volte cada uma para a sua obrigação, que eu não posso perder tempo. Ponha-nos então para cá o homem, exigiu a mulata velha. Venham, homem, acompanhou o coro. É preciso dar-lhe uma lição. O rapaz casa, disse o vendeiro com ar sisudo. Já lhe falei, está perfeitamente disposto, e se não casar, a pequena terá o seu dote. Vão descansados, respondo por ele ou pelo dinheiro. Essas palavras apaziguaram os ânimos. O grupo das lavadeiras afrouxou. João Romão recolheu-se, chamou de parte o Domingos e disse-lhe que não arredasse pé de casa antes da noite fechada. No mais, acrescentou, pode tratar de vida nova. Nada o prende aqui. Estamos quites. Como? Se o senhor ainda não me fez as contas? Contas? Que contas? O seu saldo não chega para pagar o dote da rapariga. Então eu tenho de pagar um dote? Ou casar? Ah, meu amigo, este negócio de 3 vinténs é assim. Custa dinheiro. Agora, se você quiser, vá queixar-se à polícia. Está no seu direito. Eu me explicarei em juízo. Com que não recebo nada? E não principie com muita coisa, que lhe fecho a porta e deixo-o ficar às turras lá fora com esses danados. Você bem viu como estão todos a seu respeito. E se há pouco não lhe arrancaram o fígado, agradeça-o por mim. Foi preciso prometer dinheiro e tenho de cair com ele, de certo. Mas não é justo nem eu admito que saia da minha algibeira, porque não estou disposto a pagar os caprichos de ninguém e muito menos dos meus caixeiros. Mas basta! Se quiser, por muito favor, ficar aqui até a noite, há de ficar calado. Ao contrário, rua! E afastou-se. Marciana resolveu não ir ao subdelegado sem saber que providências tomaria o vendeiro. Esperaria até o dia seguinte para ver só. O que nesse ela fez foi dar uma boa lavagem na casa e arrumá-la muitas vezes, como costumava, sempre que tinha lá as suas zangas. O escândalo não deixou de ser, durante o dia, discutido um só instante. Não se falava noutra coisa, tanto que quando já à noite Augusto e Alexandre receberam uma visita da comadre, a Leone, era ainda esse o principal assunto das conversas. Leone, com suas roupas exageradas e barulhentas de cocote à francesa, levantava rumor quanto lá ia e punha expressões de assombro em todas as caras. O seu vestido de seda de cor de aço, enfeitado de encarnado sangue de boi, curto, petulante, mostrando uns sapatinhos à moda com um salto de 4 dedos de altura, as suas luvas de 20 botões que lhe chegavam até os sovacos, a sua sombrinha vermelha sumida numa nuvem de rendas cor-de-rosa e com um grande cabo cheio de arabescos extravagantes, o seu pantafaçudo chapéu de imensas abas forradas de veludo escarlate, com um pássaro inteiro grudado à copa, as suas joias caprichosas cintilantes de pedras finas, os seus lábios pintados de carmim, suas pálpebras tingidas de violeta, o seu cabelo artificialmente loiro, tudo isto contrastava tanto com as vestimentas, os costumes e as maneiras daquela pobre gente, que de todos os lados surgiam olhos curiosos a espreitá-la pela porta da casinha do Alexandre. Augusta, ao ver a sua pequena, a Juju, como vinha tão embonecada e catita, ficou com os dela arrasados d'água. Leone trazia sempre muito bem calçada e vestida a afilhada, levando capricho ao ponto de lhe mandar talhar a roupa da mesma fazenda com que fazia as suas e pela mesma costureira. Arranjava-lhe chapéus escandalosos como os dela e dava-lhe joias. Mas aquele dia, a grande novidade que Juju apresentava era estar de cabelos loiros, quando os tinha castanhos por natureza. Foi caso para uma revolução na estalagem. A notícia correu logo de número a número, e muitos moradores se abalaram do cômodo para ver a filheta da Augusta com cabelos de francesa. Tal sucesso pôs Leone radiante de alegria. Aquela filhada era o seu luxo, a sua originalidade, a coisa boa da sua vida de cansaços depravados. Era o que
aos seus próprios olhos a resgatava das abjeções do ofício, prostituta de casa aberta, prezava todavia com admiração e respeito a honestidade vulgar da comadre. Sentia-se honrada com a sua estima, cobria-a de obséquios de toda espécie. Nos instantes que estava ali, entre aqueles seus amigos simplórios que a matariam de ridículo em qualquer outro lugar, nem ela parecia a mesma, pois até os olhos lhe mudavam de expressão. E não queria preferências. Assentava-se no primeiro banco, bebia água pela caneca de folha, tomava ao colo pequenito da comadre e às vezes descalçava os sapatos para enfiar os chinelos velhos que encontrasse debaixo da cama. Não obstante, o acatamento que lhe votavam Alexandre e a mulher não tinha limites. Pareciam capazes dos maiores sacrifícios por ela. Adoravam-na, achavam-na boa de coração, como um anjo e muito linda nas suas roupas de espavento, com seu rostinho redondo, malicioso e petulante, onde reluziam dentes mais alvos que um marfim. Juju, com um embrulho de balas em cada mão, era carregada de casa em casa, passando de braço a braço e levada de boca em boca como um ídolo milagroso que todos queriam beijar. E os elogios não cessavam. Rica pequena, é um enlevo olhar a gente pro demoninho. É mesmo uma lindeza de criança, uma criaturinha dos anjos, uma boneca francesa, uma menina Jesus. O pai acompanhava-a comovido, mas solene sempre, parando a todo momento, como em procissão, à espera que cada qual desafogasse por sua vez o entusiasmo pela criança. Silenciosamente, risonho, com os olhos úmidos, patenteava em todo o seu carão um mulato de bigode que parecia postiço, um ar condolente e estúpido de um profundo reconhecimento por aquela fortuna que Deus lhe dera à filha, enviando-lhe dos céus o ideal das madrinhas. Enquanto Juju percorria a estalagem, conduzida em triunfo, Leone, na casa da comadre, cercada por uma roda de lavadeiras e crianças, discreteava sobre assuntos sérios, falando compassadamente, cheio de inflexões de pessoa prática e ajuizada, condenando maus atos e desvarios, aplaudindo a moral e a virtude. E aquelas mulheres, aliás, tão alegres e vivazes, não se animavam defronte dela, a rir, nem levantar a voz, e conversavam a medo cochichando, a tapar a boca com a mão, tolhidas de respeito pela cocote que as dominava na sua sombraceria de mulher, loira vestida de seda e coberta de brilhantes. A das dores sentiu-se orgulhosa quando Leone lhe pousou no ombro uma mãozinha enluvada e recendente, para lhe perguntar pelo seu homem, e não se fartavam de olhar para ela, de admirá-la. Chegavam a examinar-lhe a roupa, revistar-lhe as saias, apalpar-lhe as meias, levantando-lhe o vestido, com exclamações de assombro à vista de tanto luxo de rendas e bordados. A visita sorria por sua vez, comovida. Piedade declarou que a roupa branca da madame era rica nem como a da Nossa Senhora da Penha. E Neném, no seu entusiasmo, disse que a invejava do fundo do coração, ao que a mãe lhe observou que não fosse besta. O albino contemplava-a em êxtase, de mão no queixo, o cotovelo no ar. A Rita Baiana levara-lhe um ramalhete de rosas. Essa não se iludia com a posição de loureira, mas dava-lhe apreço, talvez por isso mesmo, e em parte porque a achava deveras bonita. Ora, era preciso ser bem esperta e valer muito para arrancar-se da pele dos homens ricos aquela porção de joias e todo aquele luxo de roupa por dentro e por fora. Não sei, filha, pregava depois a mulata no pátio a uma companheira. Seja assim ou assado, a verdade é que ela passa muito bem de boca e nada lhe falta. Sua boa casa, seu bom carro para passear à tarde, teatro toda a noite, bailes quando quer, e aos domingos corridas, regatas, pagodes fora da cidade, dinheirama grossa para gastar a farta. Enfim, só o que afiança é que essa não está sujeita, como a Leocádia e outras, a pontapés e cachações de um bruto de marido. É dona das suas ações, livre como o lindo amor, senhora do seu corpinho, que ela só entrega quem muito bem lhe der, na veneta. E Pombinha? Perguntou a visita. Não me apareceu ainda. Ah, esclareceu Augusta. Não está aí, foi à sociedade de dança com a mãe. E como outro mostrasse na cara não ter compreendido, explicou que a filha de Dona Isabel ia todas as terças, quintas e sábados, mediante 2.000 réis por cada noite, servir de dama numa sociedade em que os cacheiros do comércio aprendiam a dançar. Foi lá que ela conheceu o Costa, acrescentou. Que Costa? O noivo. Então a Pombinha já não foi pedida. Ah, sei. E a Cocote perguntou depois, abafando a voz. E aquilo? Já veio, afinal? Qual? Qual? Não é por falta... Não é... Qual? Exclamou. Não é por falta de boa vontade da parte delas, coitadas. Agora mesmo a velha fez uma nova promessa a Nossa Senhora da Anunciação, mas não a meio. Daí a pouco Augusta apresentou-lhe uma xícara de café que Leone recusou por não poder beber. Estava em uso de remédios, não disse porém quais eram estes, nem para que moléstia os tomava. Prefiro um copo de cerveja, declarou ela. E sem dar tempo a que se opusessem, tirou da carteira uma nota de 10.000 réis, que deu Agostinho para ir buscar 3 garrafas de Carlsberg. À vista dos copos, liberalmente cheios, formou-se um silêncio enternecido.
A Cocote distribuiu-os por sua própria mão aos circunstantes, reservando um para si. Não chegavam, quis mandar buscar mais. Não lhe o permitiram, objetando que 2 e 3 pessoas podiam beber juntas. Para que gastar tanto? Que alma grande! O troco ficou esquecido de propósito sobre a cômoda, entre uma infinita quinquilharia de coisas velhas e bem tratadas. Quando você, comadre, agora me aparece por lá, quis saber Leone. Pra semana, sem falta, levo-lhe toda a roupa. Agora, essa comadre sem ter precisão de alguma, pode se aprontar com mais pressa. Então é bom mandar-me toalhas e lençóis. Camisas de dormir, é verdade, também tenho poucas. Depois da manhã está tudo lá. E a noite ia se passando. Deram 10 horas, Leone, impaciente já pelo rapaz que ficara de ir buscá-la, mandou ver se ele por acaso estaria no portão à espera. É aquele mesmo que veio da outra vez com a comadre? Não, é um mais alto, de cartola branca. Correu muita gente até a rua. O rapaz não tinha chegado ainda. Leone ficou contrariada. Imprestável, resmungou. Faz-me ir sozinha por aí ou incomodar alguém que me acompanhe. Por que a comadre não dorme aqui? Lembrou Augusta. Se quiser, arranja-se tudo. Não passará bem como em sua casa, mas uma noite corre depressa. Não, não era possível. Precisava estar em casa essa noite. No dia seguinte, pela manhã, iriam procurá-la muito cedo. Nisso chegou Pombinha com Dona Isabel. Disseram-lhes, logo à entrada, que Leone estava em casa do Alexandre e a menina deixou a mãe um instante no número 15 e seguiu sozinha para ali, radiante de alegria. Gostavam-se muito uma da outra. A Cocote recebeu-a com exclamações de agrado e beijou-a nos dentes e nos olhos repetidas vezes. Então, minha flor, como está essa lindeza? Perguntou-lhe mirando-a toda. Saudades suas, respondeu a moça, rindo bonito na sua boca ainda pura. E uma conversa amiga cheia de interesse para ambas estabeleceu-se, isolando-as de todas as outras. Leone entregou a Pombinha uma medalha de prata que lhe trouxera, uma teté que valia só pela esquisitice, representando uma fatia de queijo com um camundongo em cima. Correu logo de mão em mão, levantando espantos e gargalhadas. Por um pouco que não me apanhas, continuou a Cocote na sua conversa com a menina. Se a pessoa que me vem buscar tivesse chegado já, estaria longe. E mudando de tom, a acarinhar-lhe os cabelos. Por que não me apareces, aliás? Não tens que recear, minha casa é muito sossegada. Já lá tem ido famílias. Nunca vou à cidade. É raro, suspirou Pombinha. Vai amanhã com tua mãe, jantam as 2 comigo. Se mamãe deixar, olha, ela aí vem, peça. Dona Isabel prometeu ir, não no dia seguinte, mas no outro imediato, que era domingo. E a palestra durou animada até que chegou daí a um quarto de hora o rapaz por quem esperava Leone. Era um moço de 20 e poucos anos, sem emprego e sem fortuna, mas vestido com esmero e muito bem apessoado. A Cocote, logo que o viu aproximar-se, disse baixinho à menina. Não é preciso que ele saiba que vais lá domingo, ouviste? Juju dormia. Resolveram não acordá-la. Iria no dia seguinte. Na ocasião em que Leone partia pelo braço do amante, acompanhada até o portão por um séquito de lavadeiras, a Rita no pátio beliscou a coxa de Jerônimo e soprou-lhe a meia voz. Não lhe cai o queixo. O cavouqueiro teve um desdenhoso sacudir de ombros. Aquela pra cá, nem pintada. E, para deixar bem patente as suas preferências, virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela da mulata. Olha o bruto, queixou-se esta, levando a mão ao lugar da pancada. Sempre há de mostrar que é galego. Capítulo 10. No outro dia, a casa do Miranda estava em preparos de festa. Lia-se no Jornal do Comércio que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português com o título de Barão do Freixal, e como os seus amigos se achassem prevenidos para ir cumprimentá-lo no domingo, o negociante dispunha-se a recebê-los condignamente. Do cortiço, onde essa novidade causou sensação, viam-se nas janelas do sobrado, abertas de par em par, surgir de vez em quando Leonor ou Isaura a sacudirem tapetes e capachos, batendo-lhes em cima com um pau, os olhos fechados, a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava, como fumaça de um tiro de peça. Chamaram-se novos criados para aqueles dias. No salão da frente, pretos lavavam o soalho e na cozinha havia rebuliço. Dona Estela, de penteador de cambraia, enfeitado de laços cor-de-rosa, era lobrigada de relance, ora de um lado, ora de outro, a dar as suas ordens, abanando-se com um grande leque. Ou aparecia no patamar da escada do fundo, preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem que escorriam para o quintal. Zulmira também ia e vinha com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue. Henrique, de paletó branco, ajudava o botelho nos arranjos da casa e de instante em instante chegava à janela para namoriscar a Pombinha, que fingia não dar por isso, toda embebida na sua costura à porta do número 15, numa cadeira de vime, uma perna dobrada sobre a outra, mostrando a meia da seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa. Só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado. Entretanto, a figura gorda e encanecida do novo barão, sobrecasado
encasacado, com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva, entrava da rua e atravessava a sala de jantar. Seguia até a despensa, diligente e esbaforido, indagando se já tinha vindo isto antes. Se já tinha vindo isto e mais aquilo, aliás, provando dos vinhos que chegavam em garrafões, examinando tudo, voltando-se para a direita e para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo atividade, e depois tornava a sair, sempre apressado, e metia-se no carro que o esperava à porta da rua. Toca, toca! Vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos. E viam-se chegar quase sem intermitência, homens carregados de gigos de champanha, caixas de porto e bordéis, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimentos, latas e latas de conserva, e outros traziam perus, leitões, canastas de ovos, quartos de carneiro e de porco. E as janelas do sobrado iam se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saída do fogo, e travessões de barro e de ferro com grandes peças de carne em vinha d'alhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele. Todavia, cá embaixo, um caso palpitante agitava a estalagem. Domingos, o sedutor da Florinda, desaparecera durante a noite e um novo caixeiro substituía ao balcão. Um vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelos evadidos. Sei cá, creia que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço. Mas você disse que respondia por ele? Repontou Marciana, que parecia ter envelhecido 10 anos naquelas últimas 24 horas. De acordo, mas o tratante cegou-me. Que havemos de fazer? É ter paciência. Pois então ande com dote. Que dote? Você está bêbada? Bêbada, hein? Ah, corja, tão bom é um como o outro, mas eu hei de mostrar. Ora, não me amole. E João Romão virou-lhe as costas para falar a Bertoleza que se chegara. Deixa estar, malvado, que Deus é quem há de punir por mim, por minha filha, exclamou a desgraçada. Mas o vendeiro afastou-se indiferente às frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele. Elas, porém, já não se mostravam tão indignadas como na véspera. Uma só noite rolada por cima do escândalo bastara para tirar-lhe o mérito de novidade. Marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida, porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse o delinquente. Mãe e filha passaram todo esse sábado na rua numa roda viva da secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados que, um por um, lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo, despachando-as sem mais considerações, logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes. Quando as duas prostradas de cansaço, embraseadas de calor, tornaram a tarde para a estalagem, na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade, Marciana vinha tão furiosa, sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la, abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão. Estava possessa. Vê a vassoura, anda, lava que está isso, uma porcaria. Parece que nunca se limpa o diabo desta casa. É deixá-la fechada 1 hora e morre-se de fedor. Apre, isso faz peste. E notando que a pequena chorava, agora deste para chorar, hein? Mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta. A filha soluçou. Cala-te, coisa ruim. Não ouviste? Florinda soluçou mais forte. Ah, chora sem motivo? Espera que te faço chorar com razão. E precipitou-se sobre ela com uma acha de lenha. Mas a mulatinha de um salto pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem, fugindo em desfilada pela rua. Ninguém teve tempo de apanhá-la, e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras. Marciana foi até o portão, como uma doida, e compreendendo que a filha abandonava, desatou por sua vez a soluçar, de braços abertos, olhando para o espaço. As lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara, e logo, sem transição, disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho. Para onde iria ela, meu pai do céu? Pois você desde onde que bate na rapariga? Disse-lhe a Rita. Fugiu-lhe, é bem feito. Que diabo, ela é de carne, não é de ferro. Minha filha, é bem feito. Agora chore na cama que é lugar quente. Minha filha, minha filha, minha filha. Ninguém quis tomar o partido da infeliz, à exceção da cabocla velha, que foi colocar-se perto dela, fitando-a imóvel com seu desvairado olhar de bruxa feiticeira. Marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível defronte da venda, apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada. Este galego que teve a culpa de tudo. Maldito sejas tu, ladrão. Se não me deres conta da minha filha, malvado, pego-te fogo na casa. A bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras. O vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a Marciana que despejasse o número 12. É andar. Não quero esta berraria aqui. Bico ou chamo um urbano.
Dou-lhe uma noite. Amanhã, pela manhã, rua. Ah, ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos. Por mais de uma vez mandara Bertoleza a coisa mais imunda. Apenas porque essa lhe fizeram algumas perguntas concernentes ao serviço. Nunca o tinham visto assim, não fora de si, tão cheio de repelões, nem parecia aquele mesmo homem inalterável, sempre calmo e metódico. E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido Miranda agraciado com o título de barão. Sim, senhor, aquele taverneiro na aparência tão humilde, tão miserável, aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de Angola, aquele animal que se alimentava por pior que os cães, para pôr de parte tudo que ganhava ou extorquia, aquele entre atrofiado pela cobiça que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem, aquele desgraçado que nunca jamais amara senão ao dinheiro, invejava agora o Miranda, invejava-o deveras, com dobrada amargura do que sofrera o marido de Dona Estela, quando por sua vez o invejara a ele. Acompanhara-o desde que o Miranda viera habitar o sobrado com a família. Vira-o nas felizes ocasiões da vida, cheio de importância, cercado de amigos e rodeado de aduladores. Vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política. Vira-o luzir como um grosso peão de ouro girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense. Vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem. Vira seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições, assinando belas quantias. Vira-o fazer parte de festas de caridade, festas de regozijo nacional. Vira-o elogiado pela imprensa, aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro. Vira-o, enfim, em todas as suas prosperidades e nunca lhe tivera inveja. Mas agora estranho o deslumbramento. Quando venderam leu no jornal do comércio que o vizinho estava barão, sentiu tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos. Barão. E durante todo o santo dia não pensou noutra coisa. Barão. Com esta é que ele não contava. E de fronte da sua preocupação, tudo se convertia em comendas e crachás. Até os modestos 2 vinténs de manteiga, que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês, transformavam-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro escravejada de brilhantes. À noite, quando se estirou na cama, ao lado da Bertoleza para dormir, não pôde conciliar o sono. Por toda a miséria daquele quarto sórdido, pelas paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em gran cruzes, em hábitos e veneras de toda ordem e espécie. E em volta do seu espírito, pela primeira vez alucinado, um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar, perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas, veludo e pérolas, colos e braços de mulheres seminuas, num fremir de risos e espumar, aljofrado de vinhos cor de ouro, e nuvens de caudas de vestido e abas de casacas lá iam, rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros de 1000 velas de todas as cores. E carruagens desfilavam reluzentes, com uma coroa à portinhola, o cocheiro teso de libré, sopeando parelhas de cavalos grandes, e intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder de vista, acumuladas de iguarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas de taça em punho, brindando o anfitrião. E porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído namorador e fato, ficava deslumbrado com seu próprio sonho. Tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio, até aí, só lhe passara pelos olhos ou lhe chegara aos ouvidos como o eco e o reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados, que os seus grosseiros sentidos repeliam, um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas, um quadro de manchas pálidas sussurrantes, sem firmeza de tintas nem contornos, em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava de papo para o ar, gorda e estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance lentamente acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e às vezes as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo ia se esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile, onde se distinguiam instrumentos e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas em que damas e cavalheiros discutiam políticas, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira completa e real descortinou-se amplamente de frente dos seus olhos fascinados, uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro, uma vida em palácio entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada, a quem tratava por tu,
de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço de tamancos e mangas de camisa. Ali era o senhor barão, o barão do ouro, o barão das grandezas, o barão dos milhões. Vendeiro? Qual? Era o famoso, o enorme capitalista, o proprietário sem igual, o incomparável banqueiro em cujos capitais se equilibrava a terra como imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E viu-se logo montada a cavaleira sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas. Na cabeça, uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas, e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial, e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome, e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça, e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua, e rápidos comboios a vapor atravessavam-no todo, de um lado a outro, como se o cosessem com uma cadeia de vagões. Mas de repente tudo desapareceu com a seguinte frase: acorda, seu João, para ir à praia, são horas. Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para seus fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca aos empregados a menor compra de dinheiro. Nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam 4 da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. Às 6 estava de pé. De frente à casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente. Mudaram-se as cortinas, arrumaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada de Dona Estela e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas brilhantes no peito da camisa. Chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com um lenço. Acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isso com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro. Qual seria o melhor ou mais acertado? Ter vivido como ele viver até ali, curtindo privações em tamancos e mangas de camisa, ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando a farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo, mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos? Sacrificar uma boa porção de cotos de réis tão penosamente acumulados em troca de uma teteia para o peito? Teria ânimo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família e cercando-se de amigos? Teria ânimo de encher de finarias, iguarias e vinhos preciosos e barriga dos outros, quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria? E caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unir-se a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado como o do Miranda e volver-se titular, estaria apto para o fazer? Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Sem nunca ter vestido um paletó como vestiria uma casaca? Com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamancos criados à solta, sem meias, como calçaria sapatos de baile? E suas mãos calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? E isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas? Como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades? E um desgosto negro e profundo assoberbou-lhe o coração. Um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção de sua impotência para pretender outra coisa que não fosse juntar dinheiro e mais ainda, sem saber para que e com que fim, acabaram azedando-lhe de tudo a alma e atingindo de fel a sua ambição e despolindo o seu ouro. For uma besta, pensou de si próprio, amargurado. Uma grande besta. Pois não, por que em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão? Por que, como eles, não aprenderas a dançar, e não frequentar sociedades carnavalescas, e não fora de vez em quando à rua do ouvidor e aos teatros e aos bailes, e a bailes, a corridas e passeios? Por que se não habituaram com as roupas finas e com o calçado justo, e com a bengala, e com o lenço, e com o charuto, e com o chapéu, e com a cerveja, e com tudo que os outros usavam naturalmente sem precisar de privilégio para isso? Maldita economia! Teria gasto mais, é verdade, não estaria tão bem, mas, ora a Deus, estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse, seria um homem civilizado. Você deu hoje para conversar com as almas, seu João? Perguntou-lhe Bertoleza, notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe-me, não me amole você também, não estou bom hoje. Gente, se não falei por mal, credo. Está bem, basta. E seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar com tudo. Arranjou logo uma pega à entrada da venda com o fiscal da rua, pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças de multas. Se o bolas do fiscal esperá-la
esperava comê-lo por uma perna, como costumava fazer com os outros, que experimentasse para ver só quanto lhe custaria a festa, e que ele não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta, era andar. Pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta que a semana passada ele fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava de frente das tinas vazias, encolerizado, procurando pretextos para ralhar. Mandava, com um berro, sair as crianças do seu caminho. Que praga de piolhos! Ah, demônio! Nunca vira gente tão danada para parir. Pareciam ratas. Deu um encontrão no velho Libório. Sai tu também do caminho, fona de uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este, que já não presta para nada. Protestou contra os galos de um alfaiate, que se divertia a fazê-los brigar no meio da grande roda entusiasmada e barulhenta. Vituperou os italianos, porque estes, na alegre independência do domingo, tinham à porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja, que eles comiam tagarelando, assentados sobre a janela e a calçada. Quero isto limpo! Bramava furioso. Está pior que um chiqueiro de porcos. Apre, tomara que a febre amarela os lamba a todos. Maldita raça de carcamanos. Aonde trazer-me isto asseado, ou vai tudo para o olho da rua? Aqui mando eu. Com a pobre velha marciana, que não tratara de despejar o número 12, conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava a choramingar e maldizer-se, monologando com persistência maníaca. Não pregou o olho durante toda a noite, sair e entrar na estalagem mais de 20 vezes irrequieta, ululando como uma cadela que roubara o cachorrinho. Estava patetada, não respondia às perguntas que lhe dirigiam. João Romano falou-lhe. Ela nem sequer se voltou para ouvir. E o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar 2 homens e ordenou que esvaziassem o número 12. Os tarecos fora, e já, aqui mando eu, aqui sou eu o monarca. E tinha gestos inflexíveis de déspota. Principiou o despejo. Não, aqui dentro não, tudo lá fora, na rua, gritou ele, quando os carregadores quiseram depor no pátio os trens da marciana. Lá fora do portão, lá fora do portão. E a mísera, sem opor uma palavra, assistiu ao despejo acocorada na rua, com os joelhos juntos, as mãos cruzadas sobre as canelas, resmungando. Transeuntes paravam a olhá-la. Formava-se já um grupo de curiosos, mas ninguém entendia o que ela rosnava. Era um rabujá confuso, interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça triste e automático. Ali perto o colchão velho, já roto e destripado, os móveis desconjuntados e sem verniz, as trouxas de molambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso tinham, tudo amontoado e sem ordem, o ar indecoroso de interior de quarto de dormir, devassado em flagrante intimidade. E veio o homem dos 5 instrumentos que aos domingos aparecia sempre, e fez-se o entra e sai dos mercadores. E lavadeiras ganharam a rua em traje de passeio, e os tabuleiros de roupa engomada que saíam cruzaram-se com sacos de roupa suja que entravam. E Marciana não se movia do seu lugar monologando. João Romão percorreu o número 12, encarando as portas a dar arres e empurrando para fora com o pé algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficara abandonado. E a enxotada, indiferente a tudo, continuava a sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos tinham-os ainda relentados na sua muda fixidez. Algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando, agora de novo compungidas, e faziam-lhe oferecimentos. Marciana não respondia. Quiseram obrigá-la a comer. Não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma. Parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome repetidas vezes. Ela persistia no seu ininteligível monólogo sem tirar a vista de um ponto. Cruzes, parece que lhe deu alguma. A Augusta chegara-se também. Teria ensandecido? Perguntou a Rita, que a seu lado olhava para a infeliz, com um prato de comida na mão. Coitada. Tia Marciana, dizia a mulata, não fique assim. Levante-se, meta os seus trens para dentro. Vá lá para casa até encontrar arrumação. Nada. O monólogo continuava. Olhe que vai chover. Não tarda a cair água. Já senti 2 pingos na cara. Qual? A bruxa, a certa distância, fixava com estranheza, igualmente imóvel como por um efeito de sugestão. Rita afastou-se, porque acabava de chegar o Firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. O amigo das Dores também veio, deram 3 horas da tarde. A casa do Miranda continuava em festa animada, cada vez mais cheia de visitas. Lá dentro a música quase que não tomava fôlego, enfiando quadrilhas e valsas. Moças e meninas dançavam na sala da frente, com muito riso. Desarrolhavam-se garrafas a todo instante. Os criados iam e vinham de carreira da sala de jantar à despensa e à cozinha, carregados de copos em salvas. Henrique, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela, impaciente por não ver Pombinha, que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Leone. João Romão, depois de serrazinar na venda com os cacheiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem, queixando-se de que tudo ali ia muito mal.
Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física, aliás, o intimidara sempre. Era um relaxamento daquela porcaria de serviço. Havia 3 semanas que estavam com uma broca à toa, sem atar nem desatar. Afinal, aí chegaram o domingo e não se havia ainda lascado o fogo, uma verdadeira calçaria. O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo. Perdia noites no samba, não largava os rastros da Rita Baiano e parecia embeiçado por ela, não tinha jeito. Piedade, ouvindo o vendeiro, dizia mal do seu homem. Saltou em defesa deste com 2 pedras à mão e uma contenda travou-se assanhando todos os ânimos. Felizmente, a chuva, caindo em cheio, veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério. Cada um correu para seu buraco, num alvoroço exagerado. As crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras, por pagode, gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão e espernearem, fingindo que nadavam. E lá de frente, no sobrado, ferviam brindes, enquanto a água jorrava, copiosamente alagando o pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão do Miranda. Era um convite para ir lá à noite tomar uma chávena de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obséquio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia, mas logo depois voltou-lhe a cólera com maior ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje, uma provocação, porque o Pulha o convidara, devendo saber que ele de certo lá não ia. Para que senão para o infrenesiar ainda mais do que já estava? Seu Miranda que fosse à tábua com a sua festa e com os seus títulos. Não preciso dele para nada, exclamou o vendeiro. Não preciso nem dependo de nenhum safardana. Se gostasse de festas, dava as eu. No entanto, começou a imaginar como seria no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite. Figurou-se bem vestido de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhante, e viu-se lá em cima no meio da sala sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável, sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico, cheio de independência. E adivinhava os olhares aprobativos, aliás, das pessoas sérias, os óculos curiosos das velhas assestados sobre ele, procurando ver se estaria ali um bom arranjo, para uma das filhas de menor cotação. Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou os repelões à Bertoleza, e quando já às 5 horas deu com a marciana que os negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. Ora bolas, para que diabo me mete em casa este estupor? Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. Isto aqui não é acoito de vagabundos. E como um polícia todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole de Paraty, João Romão voltou-se para ele e disse-lhe: camarada, essa mulher é gira, não tenho domicílio, e eu não hei de, quando fechar a porta, ficar com ela aqui dentro da venda. O soldado saiu, e daí a coisa de 1 hora a marciana era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente. Os cacaréus foram recolhidos ao depósito público para a ordem do inspetor do quarteirão, e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo. Entretanto, a chuva cessou completamente, o sol reapareceu como para despedir-se, andorinhas esgaivotaram no ar, e o cortiço palpitou inteiro na trêfega, aliás, alegria do domingo. Nas salas do barão, a festa engrossava cada vez mais estrepitosa. De vez em quando vinha de lá uma taça quebrar-se no pátio da estalagem, levantando protestos e surriadas. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia que começou ainda com o crepúsculo, e o samba rompeu mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forrobodó valente. A Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa. Estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba ao cio. E o firmo bêbado de volúpia enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dela, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O mulato não ouviu, mas notou o cochicho e ficou de má cara a rondar disfarçadamente o rival. O canto e a dança continuavam todavia sem afrouxar. Entrou a das dores. Neném e mais uma amiga sua, que fora passar o dia com ela, rodavam de mãos nas cadeiras, rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música. Quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho à Rita, Firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Mas lá pelo meio do pagode a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo, requebrando os olhos. Firmo de um salto, aprumou-se então de frente dele, medindo-o de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo também, posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se logo.
Fez-se um profundo silêncio. Ninguém se mexeu no lugar em que estava, e no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capitoso luar de abril, os dois homens perfilados de frente um do outro olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro, era força tranquila, pulso de chumbo. O outro franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracajá, era a força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um sólido e resistente, o outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Senta, senta, nada de rolo, segue a dança, gritaram em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavouqueiro afastou-se com um empurrão, sem tirar a vista de cima do mulato. Deixa-me ver o que quer de mim este cabra, rosnou ele. Dar-te um banho de fumaça, galego ordinário, respondeu Firmo, frente a frente, agora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar, e bamboleando todo o corpo e maneando os braços como preparado para agarrá-lo. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas rapidamente, firmando-se nas mãos, o corpo suspenso, a perna direita levantada, e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. Canalha! Berrou o possesso, e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato, quando uma cabeçada o atirou no chão. Levanta-te, que não doem defuntos! Exclamou Firmo de pé, repetindo a sua dança de todo o corpo. O outro erguera-se logo, e mal se tinha equilibrado, já uma rasteira o tombava para a direita, enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha. Furioso desferiu um novo soco, mas o capoeira deu para trás um salto de gato, e o português sentiu um pontapé nos queixos. Caramba! Nos queixos. Espirrou-lhe sangue da boca e das ventas. Caramba! Então fez-se um clamor medonho. As mulheres quiseram meter-se de perneio, porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas, cujo movimento de pernas apenas se percebia. Um horrível sarilho se formava. João Romão fechou às pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio do qual o terrível capoeira, fora de si, doido, reinava saltando a um tempo para todos os lados sem consentir que ninguém se aproximasse. O terror arrancava gritos agudos. Estavam já todos assustados, menos a Rita, que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela. Um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios. A lua escondera-se, mudara o tempo. O céu de limpo que estava fizera-se cor de lousa, sentia-se um vento úmido de chuva. Piedade berrava, reclamando: polícia! Tinha levado um troca-queixos do marido porque insistia em tirá-lo da luta. As janelas do Miranda acumulavam-se de gente. Ouviam-se apitos soprados com desespero. Nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo acabava de receber, sem esperar, uma formidável cacetada na cabeça. É que Jerônimo havia corrido à casa e amara-se com seu varapau minhoto. E então o mulato, com o rosto banhado de sangue, refilando as presas e espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Fez-se uma debandada em volta dos dois adversários, estrepitosa, cheia de pavor. Mulheres e homens atropelavam-se, caindo uns por cima dos outros. Albino perdera os sentidos. Piedade chamava estarrecida em soluços que lhe iam matar um homem. A das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entrepernas de mulher. A machona, armada com ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice, como acabava ela de receber um nas ancas. Augusto enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobrir o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora. Dona Isabel e Pombinha, de volta da casa de Leone, aliás, tiveram dificuldade em chegar ao número 15, onde mal entraram, fecharam-se por dentro, praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno. Entanto, no meio de uma nova roda, encintada pelo povo, o português e o brasileiro batiam-se. Agora a luta era regular, havia igualdade de partidas porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente. Jogava tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem. Embalde firme tentava alcançá-lo. Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, girava com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado
por uma teia impenetrável e sibilante. Não se lhe via a arma, só se ouvia um zunido no ar simultaneamente cortado em todas as direções, e ao mesmo tempo que se defendia, atacava. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins, nas pernas. O sangue inundava-o inteiro. Ele rugia e arfava, iroso e cansado, investindo ora com os pés, ora com a cabeça, e livrando-se daqui, livrando-se dali aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam já com entusiasmo, mas de súbito o capoeira mergulhou no relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grudado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Caramba! Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Matou, matou, matou! Exclamaram todos com assombro. Os apitos esfuziaram mais assanhados. Firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal. Pega, pega! Ai, o meu rico homem! Ululou Piedade, atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido. Rita viera também de carreira lançar-se ao chão junto dele, para lhe afagar as barbas e os cabelos. É preciso, doutor, suplicou aquela, olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse. Mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. Abre, abre! Reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio como um general em perigo, gritando a todos. Não entra a polícia, não deixa entrar, aguenta, aguenta. Não entra, não entra, repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta, aguenta! Jerônimo foi carregado para o quarto, a gemer nos braços da mulher e da mulata. Aguenta, aguenta! De cada casulo, espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. O empenho coletivo os agitava agora, a todos numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre, se a polícia entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher. Mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. E não entra, não entra! E berros atroadores respondiam às pranchadas que lá fora se repetiam ferozes. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. E enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente, as mulheres em desordem rolavam as tinas, arrancavam jiraus, arrastavam carroças, restos de colchões e sacos de cal, formando às pressas uma barricada. As pranchadas multiplicavam-se, o portão rangia, estalava, começava a abrir-se e ia ceder, mas a barricada estava feita e todos estrincheirados atrás dela. Os que entraram de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba. As cercas das hortas voaram. A machona terrível fungara as saias e empunhava na mão seu ferro de engomar. A das dores, que ninguém dava nada por ela, era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa. Afinal, o portão lascou. Um grande rombo abriu-se logo, caíram tábuas, e os 4 primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias. Seguiram-se outros, havia uns 20, um saco de cal despejado sobre eles desnorteou-os. Principou então o sarilho grosso. Os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira, ao passo que os projéteis arremessados lá de dentro desbaratavam o inimigo. Já o sargento tinha a cabeça partida e 2 praças abandonavam o campo à falta de ar. Era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos, mas a polícia teimava, não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço. Semelhante resistência os humilhava. Se tivesse espingardas, fariam fogo. Um único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau e teve de ser carregado para a rua pelos companheiros. O Bruno, todo sujo de sangue, estava agora armado de um rifle e o Porfiro, mestre na capoeiragem, tinha na cabeça uma barretina de urbano. Fora os morcegos! Fora! Fora! E a cada exclamação, tome pedra, tome lenha, tome cal, tome fundo de garrafa. Os apitos estridulavam mais e mais fortes. Nessa ocasião, porém, Neném gritou, correndo na direção da barricada. Acudam aqui, há fogo no número 12, está saindo fumaça, fogo! A esse grito, um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço. O incêndio lamberia aqueles com casinhas, enquanto o diabo esfrega um olho. Fez-se logo medonha confusão. Cada qual pensou em salvar o que era seu. Os policiais, aproveitando o terror dos adversários, avançaram com ímpeto, levando na frente o que encontravam e penetrando, enfim,
no infernal reduto, a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como quem destroça uma boiada. A multidão atropelava-se, desembestando num alarido. Uns fugiam à prisão, outros cuidavam em defender a casa, mas as praças, loucas de cólera, metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo, sequiosas de vingança. Nisto roncou no espaço a trovoada. O vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou cerrado. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Nós paramos então no capítulo 11 do livro, não é isso? Esse mesmo, paramos no capítulo 11 do livro. Na próxima leitura, eu vou ler o livro até a página 174, no capítulo 14, isso mesmo, capítulo 14. Eu espero que vocês tenham apreciado essa leitura, tá, pessoal? No próximo vídeo aí eu terei uma surpresa para vocês. Meu muito obrigado a todos vocês por acompanharem até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Comentem aí o que vocês acharam, deem-me sugestões. É isso daí, meu muito obrigado a todos vocês novamente e até a próxima.